Maravilha, queridos. Vamos nessa hora, nessa mesma comunhão, nesse mesmo Espírito, está ministrando algo da parte de Deus para a sua vida. A palavra do Senhor nessa noite, ela tem o alimento certo para você, porque ela é porção, ela nos alimenta, ela nos nutre, ela nos orienta. E eu tenho certeza nessa noite que o Espírito Santo, que está presente em nós, que tem manifestado a sua glória, a sua presença sobre as nossas vidas, sobre o seu lar nessa hora, que é perceptível a presença do Senhor sobre nós. Nós podemos sentir a sua manifestação, o reino de Cristo sobre nós, como a palavra do Senhor fala, trazendo alegria, trazendo paz, trazendo tudo isso, esse equilíbrio para nós, e nós vamos entrar na palavra do Senhor. Eu quero te convidar, você que está aí no seu lar, abrir a palavra do Senhor, ou se ater no que eu vou ler aqui. 2 Reis, no seu capítulo 4, verso 1, vou ler até o verso, no verso 1 até o verso 2, que diz assim: certo dia a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: meu servo, meu marido, morreu. Tu sabes que ele temia, porque está querendo levar filhos como escravos. E Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Queridos, eu quero começar nessa noite ministrando ao seu coração e dizendo ao teu coração, te fazendo relembrar dos feitos do nosso Deus na minha vida e na tua vida. Foi cantada uma canção que me antecedeu e que nós vivenciamos muitos milagres da parte do nosso Deus, muitas situações que nós, como pessoas, não podíamos resolver, e o nosso Deus foi abrindo um caminho para que pudéssemos passar. E nós fomos erguendo na trajetória da nossa vida memoriais que hoje nós podemos parar, olhar para trás e refletir e glorificar o nome do Senhor que em todo o tempo foi na nossa vida. E assim também eu quero te fazer um pouco, daquilo que Deus já fez na sua vida. Lamentações, diz para nós, disso eu me recordarei no meu coração, por isso eu tenho esperança. Em outras traduções diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Nós temos sido bombardeados todos os dias por muitas notícias, e eu não sou contra você ouvir as notícias ou você nas notícias, porque você é indivíduo, e como indivíduo vivendo em sociedade, você não deve viver alienado, você deve verdadeiramente se ater. Mas eu quero dizer assim, você precisa aprender a filtrar aquilo que tem chegado aos seus ouvidos, porque muitas horas, e a palavra do Senhor diz muito claro para nós devemos verdadeiramente não nos guiar naquilo que nós vemos, mas nos guiar naquilo que nós acreditamos, ou aquilo que nós cremos, o nosso credo de fé. E nessa noite eu quero convidar você a fazer aí uma retrospectiva, você mesmo, com os seus sentimentos, você mesmo com as suas situações, você mesmo com as lutas, com as adversidades, com os cenários, seja como você quer enquadrar, que você já passou, que você já viveu, que você achava que você não conseguia atravessar, mas que o Senhor te concedeu vitória, e você passou, e você atravessou, e você venceu, e você pode glorificar o nome do Senhor. Disso eu me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Nos dias de hoje nós precisamos o quê? Entender, querido, que o mesmo Deus que nós pregávamos, no templo, na congregação, nas campanhas, que nós cantávamos sobre o Deus de milagres, sobre o Deus de poder, sobre o Deus que está no controle de tudo, sobre o Deus que escreve a nossa trajetória, sobre o Deus qual o salmista expressa no Salmo 139, que tem uma história escrita e traçada para nós e que nada pode fugir do controle dele, sobre o Deus, querido, que mesmo quando nós como seres humanos não entendemos muito bem os seus mistérios, ou como não conseguimos entender com a mente humana como no ser é formado dentro do ventre
aquela que é sagrada, mas a palavra do Senhor fala para nós que o nosso Deus, ele sabe tudo muito bem e que escreve uma trajetória e tem planos traçados para esse. Assim é o nosso Deus, querido. Ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo Deus. Ele continua tendo todo o poder nas suas mãos. E eu quero dizer para você, querido, mesmo em tempos de calamidade, mesmo em tempos de adversidade, mesmo sobre lutas acirradas, mesmo sobre essa praga rodeando a nossa nação, o mundo, mas eu quero dizer para você, Deus continua sendo Deus e Ele está no controle de todas as coisas e ainda hoje Ele opera milagre. E nós precisamos entender, querido, nós precisamos, por fé, acreditar que o nosso Deus nada fugiu do seu controle. Nessa narração que eu trouxe para você da história, essa mulher, ela tinha um esposo que temia o Senhor, um esposo que servia a Deus, porque quando ela chega até o profeta, ela diz, olha, o meu esposo, o teu servo, é morto, mas tu sabes que ele temia e servia a Deus. E agora, os meus 2 filhos, eles estão para ser levados escravo e eu não tenho o que fazer. E Eliseu disse para ela, olha, declara-me, o que tu tens em casa? E ela diz, a tua serva não tem nada. Querido, nos dias de hoje, é necessário nós aprendemos a filtrar as notícias, as situações que se chegam ao nosso ouvido para que você não seja paralisado na sua fé. Para que você não seja paralisado naquilo que você acredita. Nós cantamos de um Deus todo-poderoso. Nós cantamos aqui hoje de que quando o nosso coração está alinhado ao coração de Deus, o nosso coração entenderá o que é o coração do nosso Deus e nós viveremos na nossa carne, com as nossas atitudes, com a nossa vida, o que Ele quer. De repente, esse cenário que nós estamos vivendo hoje não é um cenário que nós, como igreja, como povo de Deus, queremos viver, mas é o cenário que hoje Deus está reservando para cada um de nós, para os que temem a Deus e para os que não temem. Todos nós estamos vivendo esse cenário, mas existe agora um fator, querido, que vai verdadeiramente fazer com que os resultados sejam diferentes. Como? Nos dias de adversidade, nos dias de situações difíceis, para onde você tem corrido? Em quem você tem buscado refúgio? Quem tem sido o seu socorro? Ou quem tem verdadeiramente orientado o teu coração, querido? A palavra do Senhor diz para nós que sobre tudo o que nós devemos guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da tua vida. Assim diz a palavra do Senhor em Provérbios 3. Que você possa entender. Aquela mulher, naquele momento da vida dela, naquela circunstância, naquela adversidade, ela foi até o homem de Deus. Ela foi até o profeta e ela chegou com uma voz de lamento. Ela chegou com temores dentro dela, mas ela se achegou até o homem de Deus. E o homem de Deus, naquele momento, trouxe a ela, querido, um direcionamento. Talvez hoje, querido, como igreja, você possa pensar, pastora, mas são tantas situações adversas. Pastora, mas hoje, nos momentos que nós estamos vivendo, nós não temos a sua presença ou não temos a presença do pastor para estar nos orientando como devemos fazer, como devemos proceder, porque nós estamos tão distantes. Mas, querido, eu quero dizer para você, Deus, Ele está perto daqueles que invocam o teu santo nome. Deus está chamando a cada um de nós como igreja para um tempo, para uma comunhão, para uma intimidade, para uma experiência com Ele, querido. E Ele quer nos orientar. Aquela mulher foi até o profeta e o profeta lhe deu uma orientação, porque em momentos de adversidade, querido, o que mais tende a acontecer com o ser humano é ele ficar desarticulado, é ele ficar desequilibrado, é ele verdadeiramente fazer como diz a palavra do Senhor fala para nós, que o homem de ânimo dobre, ele não receberá bem algum do Senhor. É preciso confiar, não é momento de duvidar, não duvide do poder de Deus, não duvide, querido, que Deus está no controle de todas as coisas, não duvide da palavra do Senhor, mas tenha a palavra do Senhor como guia na sua vida. Aquela mulher recebeu uma orientação, porque se você for discorrer todos os versículos que vai suceder, ela já
tinha o que ela precisava na sua casa, mas ela estava tão desorientada que ela não sabia o que fazer. Não sabe o que fazer? Corra para os braços do Pai. Corra para Ele, porque Ele tem um auxílio certo para a sua vida. Corra para Ele para a intimidade. Corra para Ele para a comunhão. Corra para Ele para a oração. Se derrame diante dEle, querido. Como aquela mulher fez. Veio com lamento, veio com medo, veio com dúvida, mas chegou até um homem de Deus. Que você se achegue a Deus com os seus lamentos. Que você se achegue a Deus com os seus medos. Que você se achegue a Deus com a sua oração. Que o Senhor te esclarecerá, querido. Ela já tinha o que ela precisava na casa dela, mas ela estava desorientada para poder viver o milagre. Mas quando o profeta diz para ela, declara-me o que tu tens em casa. E ela diz, a tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. É muito interessante porque ela veio por um caminho até o profeta. E ela voltou para a sua casa com as suas mãos, querido, ainda a olhar natural vazia. Mas ela voltou com uma palavra e um direcionamento. E um direcionamento certo, querido, ele pode mudar toda a história de uma família, toda a história de uma pessoa, toda a história de uma nação, porque um direcionamento certo da palavra de Deus muda o curso da história. O profeta deu para ela um direcionamento. E o direcionamento que o profeta disse para ela, vá para casa, pegue vasilhas emprestadas e entre para casa, feche a porta e derrame o azeite. E a palavra do Senhor fala para nós, querido, que ela assim o fez. E ela assim o fez. E a palavra do Senhor fala que algo extraordinário aconteceu. Que os filhos pegaram vasilhas emprestadas e ela começou a derramar o azeite. Ela derramava o azeite e de repente ela disse ao filho, tem mais? E ele disse, acabaram-se as vasilhas. E aí então o azeite cessou. Querido, o azeite, dentro da palavra do Senhor, mostra para nós que era sinônimo de felicidade. Aquele que outrora no Antigo Testamento na casa não tinha azeite, era trago como humilhação, como tristeza, porque o azeite se usava em muitas coisas. Se usava como unguento, se usava nos alimentos, se usava para remédio, se usava em muitas coisas e era algo precioso. E a palavra do Senhor fala para nós que milagrosamente o azeite que ela achava que era pouco, que só tinha um pouquinho, que não servia para nada, encheu várias e várias vasilhas que ela pôde vender com mais uma orientação do profeta. Vender, pagar toda a sua dívida e ainda viver do resto. Que quero dizer para você, nestes dias de hoje, pessoas podem achar, pastora, mas eu não tenho nada. Pastora, nesses dias de isolamento, nós não temos o pastor, nós não temos a pastora, nós não temos a missionária para poder estar conosco, orando ali na nossa casa, na nossa causa, juntamente conosco, mas eu quero dizer, você tem Deus. Deus está te chamando para um tempo de intimidade com Ele. Deus está te chamando, querido, para um tempo de experiência. A Bíblia fala para nós que dentro daquele contexto, querido, que houve algo que hoje Deus está chamando a cada um de nós como igreja para esse tempo. E que tempo é esse? É um tempo de obediência restrita à voz de Deus. Aquilo que Deus tem nos mandado, aquilo que Deus tem nos orientado através da palavra do Senhor. Não abra mão da palavra do Senhor. O Senhor, nesse tempo de hoje, querido, o Senhor está fazendo com que está escrito na palavra dele, Salmo 119, no verso 37. Desvia, Senhor, os meus olhos das coisas inúteis e me faz andar no caminho que tu traçaste para mim. Deus está fazendo com que os nossos olhos sejam desviados das coisas inúteis e Deus está nos fazendo olhar para aquilo que verdadeiramente é necessário, para aquilo que não vai passar, para aquilo que não vai perecer, para aquilo que não é perecível. Deus, nesses tempos de hoje, querido, Ele está mexendo não somente com a economia, não somente com os poderes, mas Deus está mexendo em nós, na nossa estrutura, em nós como igreja, em nós como sua noiva.
obediência. Nós cantamos muitas vezes, eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. E o Senhor está nos dando esse tempo, querido. Porque Ele é o Senhor do tempo. Ele tem toda a cronologia nas suas mãos. Nós achamos que esse tempo está demorando a passar porque nossos sonhos, nossos projetos, as nossas aspirações, e às vezes nós pensamos, Senhor, mas está tudo paralisado. Eu vou dizer para você, não está paralisado não. Deus está dando apenas uma vírgula, querido, porque uma vírgula significa que existe uma sucessão, mas nessa sucessão dessa história não vai ser do jeito que nós como igreja que servimos ao Senhor queremos, vai ser do jeito dele. E Deus está nos chamando para essa obediência, porque esse cenário dessa mulher você conhece. Mas se essa mulher não tivesse buscado a orientação certa, se essa mulher não tivesse obedecido, se essa mulher não tivesse contagiado os filhos com a fé dela, qual seria o desfecho dessa mulher? Qual seria o desfecho desses filhos? Os filhos seriam escravos, essa mulher ficaria viúva e desvalida, querido. E muitas vezes, querido, é isso que o Senhor está fazendo conosco. Deus está nos chamando para esse tempo, onde nós vamos o quê? Olhar para Ele e entender que a nossa provisão, que as providências da nossa vida, que tudo na nossa vida depende dEle. Deus está nos levando a um tempo de dependência dEle. A Bíblia fala para nós em Salmo 20, eu gosto desse contexto. Uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós estamos de pé. Glória ao nosso Deus. Deus está nos mostrando, querido, que a nossa dependência está nele. Deus está mostrando para nós como igreja. Deus está mostrando para nós como noiva, querido, que a nossa dependência está nele. Deus está nos fazendo olhar e entender e aplicar na nossa vida o contexto do Salmo 121 e o que diz lá: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Deus está te levando a vivenciar esses contextos. E nesses contextos, querido, Deus está fazendo como fez com aquela mulher naquele tempo. Que você seja o quê? Orientado pela palavra de Deus, orientado pelo Espírito Santo que está com você a todo tempo. Porque existe uma promessa verdadeira. E nessa promessa verdadeira, Jesus disse assim que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco. Mesmo em todas essas adversidades que está acontecendo, Ele está conosco. Ele reina sobre nós. Por isso eu posso dizer para você, você vai conseguir ser resiliente, passar por todo esse caos, por toda essa situação, e você vai conseguir voltar à posição original de servo fiel, de adorador, que não se prostra, que não se curva, que obedece ao Senhor teu Deus, que serve a Ele de todo o seu coração, que é fiel a Ele em todo momento, querido. Porque é isso que nós devemos hoje, nesse dia, assim proceder. Uma fidelidade restrita ao nosso Deus, querido, acreditando que Ele está no controle de todas as coisas da nossa vida. Por isso eu digo para você hoje, sede fiel, sede firme e constante. Não é tempo de baixar a guarda, não é tempo de você verdadeiramente dar lugar para a sua alma ou se abater no seu espírito. Davi não entendia um momento na sua vida que ele disse assim: por que te abates, ó minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Diga ao Senhor que eu ainda o louvarei. Que você hoje mande um comando para a sua alma, porque o que está dentro de você é mais forte do que todas as situações externas que nós estamos vivendo. E quem está dentro de você? É o Espírito Santo. E se é o Espírito Santo, querido, deixe Ele governar a sua alma. Deixe Ele governar o seu sentimento. Deixe Ele governar a sua carne. Não se abata, mas que você cante ao Senhor, que você adore a Ele, que você sirva a Ele. E que nesses dias você faça o quê? Contagia outros com a sua fé. Eu não tenho visto nesses dias de hoje pessoas dizendo que o nosso Deus ele é um Deus de milagre, mas eu vou dizer para você, o nosso Deus é um Deus de milagre. Mesmo em meio ao caos ele opera, porque o nosso Deus é um Deus todo-poderoso. E para isso você precisa o quê? Se posicionar e dizer que o nosso Deus ele pode todas as coisas.
igreja. Deus está mexendo na nação. Deus está mudando o hábito de cultuar. Deus está mostrando para você, querido, que você não precisa ficar correndo de lá para cá buscando Ele, mas que se você entregar a sua vida a Ele, se você confessá-lo com a sua boca e crer no seu coração que Ele é Deus, que Jesus Cristo é Filho de Deus, que Ele tem poder para salvar, querido, é isso que Ele quer fazer nesses dias de hoje. A Bíblia fala para nós que através da obediência daquela mãe, os seus filhos, eles foram salvos. Eles não foram escravos. E hoje Deus também está fazendo isso conosco. Deus, através da sua paternidade, Ele quer mostrar para nós o que, querido? Que Ele é Pai, que Ele nos ama, que Ele já enviou Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário. E que nós precisamos o que hoje, querido? Fazer com que outros sejam aliançados. Por isso hoje eu quero dizer para você, em meio aos cenários da sua vida, se você não sabe para onde correr, corre para Deus. Não tem pastor, igreja está fechada, dobre o seu joelho aí onde você está, confesse ao Senhor. Olha, eu estou desviado da presença do Senhor, 1 ano, 2 anos, sei lá quanto tempo, mas não tem pastor para mim poder fazer a confissão de fé e dizer que eu estou voltando. Dobre o seu joelho aí agora e começa a dizer para o Senhor, Senhor, eu andei pelos meus próprios caminhos, mas hoje eu retorno de volta para o teu caminho. Cumpre em mim a sua vontade e faz em mim o teu propósito, porque é o maior milagre que Deus quer realizar na nossa vida e Ele já está fazendo é a salvação. Ele quer nos salvar. Ele não quer que nenhum dos seus se perca. Por isso Ele enviou Jesus. E Jesus, por nos amar, cumpriu o propósito de Deus até o fim, numa morte de cruz, para poder nos redimir. Por isso hoje, querido, eu digo para você que você verdadeiramente seja a igreja. Nós estamos com essa enquete dizendo hashtag eu sou a igreja. Que você verdadeiramente ponha a mão no peito e diga eu sou a igreja. E entenda, querido, que a igreja que Jesus voltará para buscar é você. E que você precisa ser obediente. Obediente à voz de Deus. Obediente à palavra. Ande de acordo com as diretrizes do Espírito. Que o Espírito Santo te conduza, porque nesses dias de hoje, o Espírito Santo está derramando uma graça tremenda. Nesses dias de hoje, o Espírito Santo está derramando um quebrantamento tremendo. Nesses dias de hoje, o Espírito Santo está fazendo com que verdadeiramente nós possamos entender o que é prioritário na nossa vida e o que é secundário. É isso que o Senhor está fazendo. E a minha oração é que o Espírito Santo, que Ele tem o poder, querido, porque a palavra do Senhor diz que não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Que o Espírito de Deus traga esse convencimento aos corações, para que vidas se retornem para o Senhor. Para que vidas experimentem do milagre da salvação. Para que vidas entendam, querido, que Deus está no controle. Para que vidas entendam que hoje nós estamos esperando decretos e pensando, Senhor, 15 dias, mais 15 dias, Senhor, quando vai mudar? Mas que nós precisamos verdadeiramente acreditar que o decreto que Deus tem para nossas vidas, esse nunca será revogado. Ele está sentado no alto e sublime trono, acima de todas as coisas, acima de todas as lideranças. Ele está no controle de tudo. Que nós possamos entender isso. Que você hoje, como igreja, verdadeiramente entenda a sua posição. E que nós possamos clamar. Muitas vezes nós somos a escrava do tempo. E ainda disse essa semana ao pastor, quantos cultos, quantas reuniões, quantos sermões, quantas vezes nós chamávamos e muitas vezes as pessoas estavam tão ocupadas com tantas coisas, entendendo que o nosso Deus é um Deus de ordem, como diz no livro dos Começos, que faz tudo a seu tempo e tudo progressivo, nada fora de ordem, porque o nosso Deus, Ele é um Deus de ordem. Mas nós muitas vezes, como a palavra do Senhor fala, que Deus nos fez um homem reto e bom, mas o homem se envolveu em tantas coisas, querido, e quantas vezes nós estamos envolvidos em tantas coisas e priorizamos tantas coisas que o que realmente é necessário fique em último lugar na nossa vida. Mas a minha oração é que o Espírito Santo hoje abra os seus olhos espirituais
que você possa enxergar o que verdadeiramente é prioritário na sua vida, que você se levante como uma voz profética dentro da sua casa, porque hoje eu e o pastor estamos, proibidos de estar dentro da sua casa, mas você está aí, se levante como uma voz profética, ministre salvação para a sua casa, para a sua família, para os céus. Sente à mesa, compartilha Jesus, sente à mesa, ore, sente à mesa, cante louvores ao Senhor, porque nesses dias de hoje Deus ainda quer ser louvado. Outrora, quando o povo foi levado cativo e eles zombavam do povo e diziam assim: agora eu quero ver vocês cantar, agora eu quero ver vocês louvar, agora eu quero ver vocês tocar as suas harpas. E o povo de Deus, porque estava sendo levado, sendo cativo, o povo de Deus já estavam pendurando as suas harpas no salgueiro. Mas hoje eu quero dizer para você: cante, louve, adore, exalte ao nome do Senhor, querido. Contagie outros com a sua fé, porque o combustível que está em você é suficiente para você repartir com muitos, querido, e não vai faltar. E esse combustível é o Espírito Santo. Ele está conosco, Ele está na nossa vida, Ele está na nossa casa. Então hoje seja a boca profética de Deus dentro da sua casa. Chame pessoas para poder conhecer esse Deus que faz milagre, esse Deus que tem nos dado o milagre da salvação em Cristo Jesus, esse Deus que nos ama com amor incomparável, esse Deus que verdadeiramente, como a palavra do Senhor fala para nós, que enviou Jesus cumpriu tudo aquilo que estava predestinado para Ele, mas que Jesus, como diz a palavra do Senhor, um dia voltará para poder nos buscar. E isso nós aguardamos ansiosamente. Se você também aguarda, que você possa compartilhar. Que você possa compartilhar isso, que você nesses dias de hoje, como igreja, como nação, possa verdadeiramente quebrantar o seu coração, voltar para o Senhor cada dia mais, voltar para os seus propósitos, voltar para os propósitos originais que Deus tem para a sua vida. Voltar para aquilo que Deus tem para você, porque você sabe o que Deus tem para você, e o que é para você, querido, que você possa entender. Volte para os propósitos de Deus na sua vida. E como diz a palavra do Senhor, que nesse tempo, hoje você tem tempo, Outrora nós dizemos: não tenho tempo, eu trabalho, é tantas coisas. Hoje muitos estão afastados do seu trabalho. Se você está afastado do seu trabalho, mas que hoje você faça o teu tempo para poder buscar o Senhor. Porque nesse tempo Deus tem coisas preciosas para poder te revelar. Deus tem coisas preciosas para poder te entregar. Deus tem coisas preciosas para nós como igreja. A nossa nação, querido, e o mundo nunca mais será o mesmo, porque Deus está fazendo algo extraordinário. E isso que Deus está fazendo, querido, nós seremos participantes disso que Deus está fazendo. Então que nesse tempo, querido, não venda a sua comunhão, não se atemorize, não turbe a sua alma, não turbe o seu sentimento, mas que você verdadeiramente seja aliançado com Deus, nessa comunhão restrita e pessoal com o Senhor nosso Deus, acreditando que Ele está no controle de todas as coisas e que Ele vai operar poderosamente sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa nação, em nome de Jesus. Assim nós cremos, assim nós profetizamos, em nome de Jesus Cristo. Receba essa palavra no teu coração e que o Espírito Santo de Deus venha nessa hora estar verdadeiramente trazendo, tudo isso e arraigando toda essa palavra no teu coração em nome de Jesus. Eu vou abrir a porta do meu coração.